A Fórmula 1 nunca foi tão imprevisível quanto agora, e acabamos de receber uma declaração que pode mudar completamente os rumos do mercado de pilotos para 2026. Toto Wolff, o todo-poderoso chefe da Mercedes, finalmente quebrou o silêncio sobre as especulações envolvendo Max Verstappen, e suas palavras deixaram todo mundo se perguntando: será que estamos presenciando o fim de um dos maiores sonhos da Fórmula 1 moderna? Ou isso é apenas mais um jogo de xadrez político nos bastidores do paddock? O que aconteceu no último fim de semana no GP da Áustria foi muito além das ultrapassagens na pista. Enquanto os carros corriam em Spielberg, nos bastidores rolava uma das conversas mais tensas e estratégicas da temporada. Toto Wolff, conhecido por sua diplomacia calculada e suas jogadas de mestre, decidiu ser mais direto do que o normal sobre uma questão que vem tirando o sono dos fãs há meses: Max Verstappen na Mercedes em 2026. Para entender a gravidade dessa situação, precisamos voltar um pouco no tempo. Desde que a Mercedes começou a mostrar sinais de recuperação após os anos difíceis pós-regulamento de 2022, as especulações sobre Verstappen trocar a Red Bull pela estrela de três pontas nunca pararam. E não eram apenas rumores de paddock ou especulações da imprensa especializada. Eram conversas reais, encontros documentados, olhares trocados no paddock que alimentavam a esperança de milhões de fãs ao redor do mundo. Fontes próximas às duas equipes confirmaram múltiplas reuniões ao longo dos últimos meses, algumas delas envolvendo não apenas Wolff e Verstappen, mas também figuras importantes como Niki Lauda no passado e outros conselheiros estratégicos da Mercedes. Verstappen, com seus 4 títulos mundiais conquistados de forma dominante, sempre foi visto como a peça que faltava no quebra-cabeças da Mercedes para retornar ao topo da Fórmula 1. Imaginem só, o piloto mais rápido da atualidade dirigindo o carro que já foi sinônimo de supremacia absoluta na categoria. Seria a combinação perfeita. A receita para uma nova era de dominação alemã na Fórmula 1. O próprio Lewis Hamilton, antes de sua mudança para a Ferrari, chegou a comentar em entrevistas que ver Verstappen na Mercedes seria algo fascinante de se assistir, reconhecendo o talento excepcional do holandês. Mas agora, nas palavras do próprio Wolff, essa probabilidade é muito baixa. E quando um homem como Toto Wolff, que escolhe cada palavra com a precisão de um relojoeiro suíço, diz que algo tem muito pouca probabilidade, geralmente significa que o trem já passou da estação. A linguagem corporal de Wolff durante a entrevista também foi reveladora. Seus gestos controlados e o tom de voz firme indicavam uma decisão já tomada, não apenas uma especulação. O interessante é que Wolff não negou completamente as conversas com Verstappen. Pelo contrário, ele admitiu abertamente que, como chefe de uma das principais equipes da Fórmula 1, tem o dever de explorar a possibilidade de contratar um tetracampeão mundial. É como se ele estivesse dizendo: claro que conversamos, seria irresponsabilidade minha não conversar, mas ao mesmo tempo deixou bem claro que a Mercedes já tem seus planos traçados para o futuro. Planos esses que foram amadurecendo ao longo de meses de análise interna e discussões estratégicas com a diretoria da empresa. E esses planos têm nomes bem específicos: George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Russell, que finalmente conseguiu sua primeira vitória na temporada no Canadá, tem impressionado Wolff de uma forma que poucos esperavam. O chefe da Mercedes foi categórico ao elogiar o piloto britânico, destacando que ele não cometeu erros significativos ao longo do ano e que tem mostrado o ritmo necessário para liderar a equipe. Russell também demonstrou uma maturidade impressionante ao lidar com a pressão de ser comparado constantemente com Hamilton e agora com as especulações sobre Verstappen. Mas e o jovem Antonelli? Aqui está uma das apostas mais arriscadas e ao mesmo tempo mais inteligentes da Mercedes nos últimos anos. Promover um rookie diretamente para uma vaga titular em uma das maiores equipes da Fórmula 1 é sempre um risco calculado, mas Wolff parece convencido de que o italiano é o futuro da equipe. É uma estratégia que lembra muito o que a Red Bull fez com Verstappen anos atrás,
quando apostou na juventude e colheu os frutos dessa decisão por quase uma década. Antonelli tem mostrado um talento excepcional nas categorias de base, quebrando recordes e impressionando veteranos do paddock com sua capacidade de adaptação e velocidade pura. E não para por aí. A situação fica ainda mais complexa quando analisamos o timing de tudo isso. Russell ainda não tem contrato assinado para 2026, assim como Antonelli. Tecnicamente, a Mercedes ainda tem margem de manobra para fazer mudanças drásticas se Verstappen realmente decidisse fazer a troca. Mas Wolff foi esperto ao não estabelecer um prazo limite para essa decisão, mantendo suas opções em aberto sem se comprometer com nenhuma das partes. Essa estratégia também serve para manter a pressão sobre outros pilotos do grid que possam estar interessados numa vaga na Mercedes. O problema é ainda maior do que parece quando pensamos no contexto atual da Red Bull. A equipe austríaca vive um momento de turbulência interna, com questões envolvendo a liderança de Christian Horner e mudanças estruturais importantes, que têm gerado instabilidade nos bastidores. Para muitos analistas, esse seria o momento perfeito para Verstappen considerar uma mudança, especialmente com a Mercedes mostrando sinais claros de recuperação competitiva e investimentos massivos em desenvolvimento tecnológico para as próximas temporadas. Mas aqui entra um fator que poucos estão considerando: a lealdade de Verstappen à Red Bull. O holandês construiu sua carreira na equipe, conquistou todos os seus títulos ali e tem uma relação pessoal muito forte com figuras-chave da organização, incluindo Helmut Marko e até mesmo a família Mateschitz. Trocar de equipe neste momento seria como admitir que não acredita mais no projeto que o levou ao topo do mundo. Verstappen também tem um contrato que vai até 2028, com cláusulas de rescisão que tornariam qualquer mudança extremamente cara e complicada do ponto de vista legal. Por outro lado, do ponto de vista esportivo, uma mudança para a Mercedes poderia representar um novo desafio na carreira de Verstappen. Imagine o tetracampeão tentando devolver a Mercedes ao topo, lutando contra sua antiga equipe, criando uma das maiores rivalidades da história recente da Fórmula 1. Seria um enredo digno de cinema, capaz de elevar ainda mais o interesse global pela categoria e gerar audiências recordes para a Liberty Media, proprietária dos direitos comerciais da F1. Mas Wolff parece ter tomado sua decisão, pelo menos publicamente. Ao afirmar que Russell e Antonelli representam o futuro da Mercedes, ele está sinalizando para o mercado que a equipe não vai ficar esperando indefinidamente por uma resposta de Verstappen. É uma jogada inteligente, mantém a dignidade da equipe, não queima pontes com o holandês e, ao mesmo tempo, protege os interesses dos pilotos que já estão comprometidos com o projeto Mercedes. A declaração de Wolff também revela algo importante sobre a atual filosofia da Mercedes. Em vez de buscar soluções imediatas através de contratações de grande impacto, a equipe parece estar apostando na construção de um projeto de longo prazo, desenvolvendo talentos e criando uma cultura interna sólida. É uma abordagem mais sustentável, mas também mais arriscada em um esporte onde os resultados imediatos são constantemente cobrados pelos acionistas e pela mídia especializada. E aqui chegamos ao ponto crucial da questão. Será que a Mercedes está realmente convencida de que não precisa de Verstappen? Ou isso é apenas uma estratégia para não parecer desesperada no mercado de pilotos? A resposta provavelmente está em algum lugar entre esses dois extremos. Wolff é inteligente demais para fechar completamente a porta para o maior talento da atualidade, mas também experiente o suficiente para não colocar todos os ovos na mesma cesta. O que fica claro é que 2026 promete ser um dos anos mais interessantes da Fórmula 1 moderna, independentemente de onde Verstappen esteja correndo. Se ele ficar na Red Bull, teremos a continuação de uma dinastia que já mudou os rumos da categoria. Se ele se mudar para a Mercedes, estaremos presenciando o início de uma nova era de rivalidade épica. E se ele escolher uma terceira opção, completamente inesperada, aí sim teremos uma das maiores surpresas da história recente do esporte. Por enquanto,
O que podemos fazer é aguardar os próximos capítulos dessa novela, que tem todos os ingredientes de um thriller de primeira linha: poder, dinheiro, ego, lealdade e muita velocidade. Uma coisa é certa: quando Verstappen finalmente tomar sua decisão sobre 2026, todo o cenário da Fórmula 1 pode mudar da noite para o dia, afetando não apenas as duas equipes envolvidas, mas todo o equilíbrio de forças no grid. E você, o que acha dessa declaração de Wolff? Será que a Mercedes está realmente confiante com Russell e Antonelli? Ou isso é só mais uma jogada política nos bastidores da Fórmula 1? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de acabar. E já que estamos falando de mudanças bombásticas na Fórmula 1, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto sobre outra decisão que pode revolucionar completamente o grid nos próximos anos e que vai deixar você de queixo caído com os bastidores dessa categoria que nunca para de nos surpreender.